Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui na minha página do Instagram e do YouTube. Eu sou Sandra Parma e mais uma vez hoje venho falar com você sobre prosperidade, sobre propósito de vida e a missão que nós temos aí de evoluir, aproveitar esta chance de estarmos aqui e sermos presentes, né, em tudo que nós fazemos, para que então a prosperidade flua para a nossa vida. Falando hoje um pouquinho sobre propósito, muitas pessoas elas têm dúvida sobre o que é ter um propósito de vida. Eu vou falar a verdade, é algo complicado mesmo. Eu demorei muitos anos para achar o meu propósito, mas depois que a gente acha o nosso propósito, a vida muda, tudo muda. O significado, né, de você estar aqui muda. Então essa investigação que a gente precisa fazer dentro de nós é muito importante para que a gente possa viver a vida plena, repleta de felicidade, fazendo o que a gente gosta e atraindo a prosperidade que a gente tanto busca, né? Porque às vezes, quando nós não temos um propósito, uma missão de vida bem definido, nós ficamos ali patinando, né, na nossa vida, nada nos dá aquele prazer, aquela coisa boa, né, de você colocar o teu tempo ali para resolver questões, para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa que faz a diferença no mundo, né? Então, eu acho que o ponto de partida para a prosperidade é você saber identificar o seu propósito, tá? Então, esse propósito ele tem que ser muito claro, tá? E específico para que o sucesso se faça presente. Sem um propósito definido, você vive uma vida sem sentido. O teu foco é desperdiçado, a tua energia é desperdiçada, né? E você não consegue então, né, seguir naquele norte nítido, ou seja, você planeja algo e você procrastina, ou você não se compromete e não cumpre, né, com as suas questões, tanto consigo mesmo quanto com as pessoas ao teu redor ou com a empresa. Então a identificação deste propósito de vida, ele é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que o propósito dela estava muito nítido ali, estava muito na frente, na cara dela, e ela não conseguia enxergar esse propósito. Então vamos lá, eu não vou dizer nomes aqui, né? Uma paciente minha, ela tem um trabalho muito interessante, né? Com consultorias e tal. E ela falou, não, esse trabalho é muito desgastante, porque eu vou nas empresas, eu perco muito tempo e ninguém me dá ouvidos e as ideias que eu tenho parece que não são levadas a sério, né? Isso é um pouco frustrante, na verdade, para aquela pessoa, tá? Mas aí eu conversei com uma cliente dela, né? Uma cliente que tem uma empresa e essa minha paciente, ela fazia consultoria para essa empresa. E ela falou assim para mim, Sandra, a fulana de tal entrou na minha empresa e fez uma revolução. A minha empresa estava indo para uma falência já, sabe, muito certa. E essa pessoa, quando ela veio prestar consultoria na minha empresa, ela organizou tudo, ela fez uma reviravolta grandiosa dentro da minha empresa. E graças a ela, hoje, eu tenho uma empresa lucrativa e nós já crescemos 250% depois que ela organizou, né, essa empresa. E aí eu vi todo aquele entusiasmo, né, dessa cliente falando da minha paciente. E aí eu cheguei para ela na próxima sessão que ela tinha e contei isso. E aí ela falou, é sério? Ela falou tudo isso de mim? Eu falei, falou. E agora, como é que você explica o que você tinha falado na sessão anterior, então? Que o teu trabalho não era levado a sério,
que você não conseguia fazer as mudanças que você tanto acha necessário. Eu falei para ela assim, eu conversei com um cliente seu, e esse um cliente, tá, falou coisas maravilhosas a teu respeito, que se não fosse você ter entrado lá, a empresa teria ido para um buraco, para uma falência que já estava meio que programada, porque nada tinha, não tinha nada lá dentro de organização, né, que é uma coisa básica, não tinha. Então essa minha cliente, ela foi lá, essa minha paciente, ela organizou a empresa, fez toda uma estruturação, tem um acompanhamento, né, e isso fez a empresa crescer, evoluir e sair e salvar, na verdade, muitas pessoas, porque naquela empresa muita gente trabalha lá, né? E muitas famílias são sustentadas através daquela empresa que essa minha paciente salvou, né? E ela não sabia disso. Então, a partir de você começar a olhar um pouco melhor as coisas que acontecem na sua vida, você começa a ter um propósito. E ela descobriu que esse propósito da vida dela, que esse trabalho que a vida se encaminhou para que ela seguisse este rumo, hoje ele tem um significado muito mais amplo do que ela imaginava, uma dimensão muito maior. Então ela percebeu que o trabalho dela é fundamental e às vezes chega a ser decisivo na vida de uma empresa, na vida de uma pessoa. Então ela conseguiu enxergar a dimensão do trabalho que ela faz. E descobrir essa dimensão fez daquele trabalho que antes era exaustivo, era cansativo e que ela achava que não davam o devido valor, mudou totalmente a percepção. Ela começou então a olhar para aquele trabalho com outros olhos, com os olhos, né, do coração, aquele olhar, né, que vai no resultado e entende o que aconteceu, entende a transformação ocorrida, entende a importância. Então ela passou a ter um propósito. Então agora o trabalho dela não é mais um trabalho, um simples trabalho de consultoria. É um trabalho de transformação que salva empresas, né, de irem para uma falência iminente. Né? E é muito importante você achar esse propósito. Eu também demorei bastante tempo para achar o meu propósito de vida, mas depois que eu achei, ficou tudo muito claro, tudo muito fácil, né? E nós temos que entender por que as pessoas não têm grandes feitos na vida. Às vezes elas precisam ter objetivos um pouco mais claros, tá? E fazer planos para realizar esses objetivos. E aí tudo fica um pouco mais nítido na nossa frente, né, na nossa vida. E aí esse propósito, ele emerge, né, da nossa alma, dos nossos resultados, do que as pessoas alcançam e se torna, então, não um trabalho, torna-se um propósito. Tá? O propósito é aquilo que te impulsiona, que te põe para frente, que te projeta, que projeta a felicidade, o empenho, aquela vontade de fazer melhor a cada dia, né? Isso é propósito. Então a gente precisa fazer uns questionamentos na nossa vida, na nossa mente, nas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Por exemplo, nesse momento, o que eu estou fazendo na minha vida me traz uma satisfação? Quais resultados com esse trabalho que eu estou fazendo, quais resultados que afetam a vida das pessoas? Será que é isso que eu busco? Será que é isso que faz a diferença no mundo? Será que é isso que me dá a satisfação de acordar de manhã, levantar, ir para trabalhar e fazer aquele trabalho? Então a gente precisa identificar para onde você está indo, o que te move, o que faz, né, você se inspirar para poder progredir, para ir além. Então a gente precisa muito ter essas coisas definidas, né? E uma visão clara daquilo que você quer para a tua vida. Aquilo que você quer, na realidade, ele antes de ser manifestado na nossa vida, precisa ser criado aqui dentro. É por isso que a hipnose ajuda tanto as pessoas a criarem as suas realidades. Porque quando eu coloco uma pessoa, por exemplo, no estado de hipnose, tá? Eu faço ela projetar um futuro, por exemplo,
para daqui 5 anos, como ela quer estar daqui 5 anos. Então eu vou projetar uma cena do que ela quer, e ela vai sentir aquela emoção, aquela felicidade, aquele amor, aquela satisfação. E quando ela volta com aquela certeza, sabe? Porque ela já sentiu como é chegar lá, ela já sentiu como é comemorar, ela já sabe o caminho. E sabe que aquilo existe porque foi criado aqui dentro. Agora basta manifestar na nossa vida aqui fora, né? Digamos assim, na terceira dimensão onde nós vivemos. Então a hipnose, ela ajuda muito nessa questão de você visualizar esse futuro pretendido, onde o caminho a ser trilhado ele é mais nítido. Porque você não experimentou somente imagens, você experimentou sensações, emoções, né, físicas e mentais. Então é um conjunto de coisas que fazem a diferença, né, nessa questão, né, de você projetar o futuro. Então se você sabe o que você tem em mente, as coisas que você quer, quais são as coisas que te bloqueiam, as suas crenças negativas, tudo vai ficar mais fácil. Todas as realizações, elas ocorrem primeiro na mente e depois no físico. Então é muito fácil. Primeiro você imagina, mas não é só imaginar por imaginar. É imaginar sentindo a sensação, sentindo a emoção, sentindo a alegria, sentindo aquela satisfação profunda das coisas que você quer para a tua vida. E aí sim, você tem então ali tudo o que você precisa para conseguir o que você tanto deseja. Então vamos lá. Quando nós temos esse propósito, então já definido na nossa vida, ou seja, se você está num trabalho hoje que requer esforço da tua parte, ou seja, que ele lembra uma escravidão, ou seja, ai que saco, eu tenho que levantar agora e trabalhar e o dinheiro fica tudo com o meu chefe porque eu ganho aquele salário de miséria. Se você está com este pensamento, este ato de você levantar da cama e ir trabalhar é um esforço. E esforço é algo forçado, algo negativo, algo que requer muita força. Uma escravidão, tá? Para resumir, seria mais ou menos isso, tá? Remete a uma escravidão. Agora, se você tem entusiasmo, é outra história. O entusiasmo remete ao propósito de vida. Então, se você levanta de manhã entusiasmado em ir trabalhar, você tem ali um propósito. Então é fácil identificar se você está vivendo um propósito de vida ou se você está vivendo algo que não vai te levar a lugar nenhum, porque você vai ficar patinando nessa vida, né? Com aquele esforço que você tem feito, que te remete a uma escravidão. Então o propósito, sendo ele bem definido, se você já está vivendo algo que você se entusiasma, né? Que você tem aquela força de vontade muito grande, aquela vontade de fazer sempre melhor, então você está no caminho, está trilhando o caminho do seu propósito de vida. E isso é algo maravilhoso. Não tem preço no mundo que pague você estar vivendo o teu propósito de vida. Eu falo isso por mim. Eu descobri o meu propósito de vida fazem 11 anos. E nesses 11 anos a minha vida mudou. Mudou da água para o vinho. Mudou totalmente, porque hoje eu sei o que eu quero. Eu sei que eu vim a este mundo com o propósito de fazer mudanças, primeiro, profundas em mim, e depois ajudar outras pessoas a também, né, conhecerem a si mesmas e provocarem em si mesmas as mudanças necessárias para a prosperidade, para a abundância, para o bem-estar, para a saúde plena, para o poder da mente, para a capacidade infinita, para o autocontrole. São tantas coisas que eu, hoje, movida pelo meu propósito de vida, eu faço, né, acontecer na vida das pessoas. Então, o propósito definido é uma forma de você criar, né, um poder dentro de si muito grande. O poder que você cria, né, movido por um propósito bem definido, ele supera obstáculos com muita facilidade.
Ele faz você olhar para aquela questão, para aquele problema que apareceu para você na sua vida com outros olhos, com os olhos focados na solução, nas oportunidades que você tem com aquela questão, né? No algo novo que você vai ter que começar a pensar a partir de agora. Ou seja, ele te move, ele faz você movimentar a engrenagem da abundância, da prosperidade, da alegria, do amor e seja lá o que for. Então, a gente precisa aprender a criar este poder dentro de nós para que nós possamos movimentar a engrenagem, tá? Da prosperidade, que é vinda somente através deste propósito, né, bem definido na nossa vida. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu falo, quando o norte é nítido, né, é fácil você chegar aonde você quer. Agora, quando você não tem um norte nítido, ou seja, não tem um propósito, tudo fica mais complicado. Você fica que nem barata tonta, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, e erra aqui, e erra lá, e acerta aqui, mas erra de novo, e aí você demora 50 vezes mais para chegar no teu norte, naquele ponto, naquele plano que você fez, porque você está que nem barata tonta, né? Então esse esforço que a gente faz ali para, primeiro, achar o nosso propósito de vida, quando ele é encontrado e quando ele é de fato algo que nos traz muita satisfação, tudo fica mais fácil na nossa vida, tá? O sucesso, ele é resultado do nosso propósito de vida, deste poder que nós geramos dentro de nós para ir atrás do nosso propósito, né? Então o poder pessoal que nós temos, que cada um de nós tem, né? Ele é organizado através de um propósito definido, tá? E como você pode ter esse propósito definido? Comece a olhar para você, olhar para a tua vida, nas coisas que você tem afinidade, os dons que você tem, os assuntos que te chamam a atenção na internet, certo? As coisas que você geralmente olha ali, né, nas redes sociais. Tudo isso já está te mostrando um caminho a ser trilhado. E às vezes a gente não vê, às vezes a gente tem uma cortina na nossa frente que bloqueia a nossa visão do que está ali, do outro lado. Logo em seguida está o nosso propósito, né? Tá ali os indícios do que você precisa saber para entender o teu propósito de vida, só que você não tira a cortina, você não tem aquela atitude, né, de ir além, de ir atrás e de buscar o que você deseja. A riqueza, a prosperidade, o sucesso, ele exige um plano, um planejamento, né? E esse plano precisa ser colocado em prática, precisa ser conquistado por você. Então esse propósito, ele te dá esse incentivo, né, para você ir além e fazer o que precisa ser feito para movimentar este propósito de vida, né? Então vamos lá, gente, só colocando o meu roteirinho aqui, tá? A gente precisa entender também que quando nós temos o nosso propósito de vida, nós precisamos ir em busca das possibilidades para a realização deste propósito. Às vezes são pessoas, às vezes são empresas, oportunidades, mas se você ficar parado, não cai do céu. Não vão vir as oportunidades para você vindo do céu. Não é só pedir para Deus e Deus te manda, e quando Ele não manda você acha ruim, acha que para todo mundo é sorte, para você não, né? Então você precisa entender que pessoas podem te ajudar nesse processo. Networking, vai nos eventos, participa das reuniões, manda o teu currículo, manda o teu cartão, o teu folder nos lugares que você tá, não perde nenhuma chance. Isso, tá? Ajuda demais, porque você ali tá definindo uma estratégia para movimentar em busca do teu propósito, né? Criar grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos, seguir pessoas na internet, no Instagram, no YouTube, pessoas que têm pensamentos comuns aos seus, mestres para você se inspirar. Todos nós precisamos de um mestre, aquele que nos motiva, aquele que nos ensina, né? E que faz a gente ver
além do véu da vida. Se comprometer, né, com pessoas que seguem o mesmo propósito que você, né? Olhar elas com um exemplo a ser seguido, né? E se comprometer a caminhar na mesma direção. De repente, fazendo o mesmo caminho, mas não querendo que venha do céu. Sabendo que tudo tem um tempo, né, para ser vivido, para ser trilhado, para depois esse propósito começar a dar frutos. Então as pessoas, elas querem tudo muito rápido, elas querem que tudo seja para ontem. Então elas começam a trilhar um caminho e elas se perdem no meio do caminho, porque às vezes não é assim, ó, não é rápido. Às vezes demora um pouco mais e elas não têm essa paciência de esperar. E exatamente porque de repente o propósito não está bem definido. Porque se o propósito estivesse bem definido, mesmo demorando, mesmo sendo devagar, elas iam curtir a caminhada. Porque o propósito é isso, não é uma meta que você vai, daqui você vai chegar lá e ali acabou. Não, um propósito é a caminhada da sua vida, é o que move você diariamente em direção a algo maior. Esse é propósito, não é uma meta. Meta é uma simples meta, que quando você atinge a meta, você põe mais uma, e atinge aquela, você põe outra, e atinge aquela, você põe uma muito maior. Isso são metas. Propósito é o caminho, é aquele trilhar, né, do caminho ao que você quer para a tua vida, ao que você quer deixar para o mundo, o teu legado, o teu exemplo, né, o teu trabalho. Então a gente precisa especificar bem, né, como seria esses princípios, né, que nós temos dentro da nossa mente para colocar esse movimento, digamos assim, né, para funcionar na nossa vida, né? Então, falando agora sobre como colocar as metas, né, para que você possa então começar a colher os frutos disso tudo e curtir o caminho através desse propósito, né? Nós precisamos saber o que temos aqui dentro. Para identificar o que tem dentro da mente, é aquela voz que fala com a gente, tá? Identificar o que essa voz te diz. Que é difícil, não, que você não tem estudo, não, porque isso aí só dá para fazer com uma faculdade que você não tem. Ai, tal pessoa só conseguiu porque ela tem muito dinheiro e você não tem dinheiro, como é que você vai conseguir? Será que essa voz, ela está te incentivando ou ela está podando você? Então comece a perceber esta voz interior, o que ela diz, o que ela te fala, né, a respeito do que você pode ou não fazer da tua vida. Porque às vezes essa voz interior, ela está te atrapalhando e está estagnando a tua vida. Só que você só consegue, na verdade, trabalhar esta voz dentro da tua mente se você conseguir ouvi-la e identificar que ela é maléfica para você. Enquanto você está ouvindo essa voz e não está dando muita importância, ela está influenciando decisivamente na tua vida e ela está travando você. Ela está fazendo as oportunidades aparecerem para milhões de pessoas, menos para a tua vida. E aí você se julga sem sorte, né? E a gente precisa então observar, né? Durante todo o nosso dia. Tem aquela frase que diz, né, que Jesus dizia, orai e vigiai. O vigiai é essa voz interior, que muitas das vezes, tá, ela é destrutiva. Infelizmente, nós não temos uma voz interior que é positiva, que é construtiva. Geralmente ela vem para nos destruir, porque ela é movida pelo nosso inconsciente, que teve traumas na infância, que teve crenças limitantes instaladas, que teve crenças destrutivas, crenças de incapacidade, crenças de não merecimento. Tudo isso está enraizado no nosso inconsciente. E essa voz é a voz do inconsciente, que te trava e que te diz que você não é capaz. E que diz para você que você não pode fazer isso, por isso, por isso, por isso, por isso.
E na verdade, não tem nada disso. O que move o mundo, o que move você em direção à prosperidade, são as tuas atitudes e aquela coisa de você se deliciar pelo caminho que você está percorrendo. Mesmo que está demorando, isso não importa. Ah, mas é difícil, eu estou mais investindo do que colhendo frutos. Isso não importa, porque o prazer que você está sentindo, ele é tão grande que você sente uma satisfação enorme de estar ali. E isso vai fazer você colher frutos não agora. Talvez daqui 1 ano, talvez daqui alguns meses, talvez daqui 5 anos. Mas se você curtir todo o caminho, o resultado será maravilhoso, como você nunca imaginou antes. Então, ouvir essa voz e se perguntar: como eu faço para mudar essa voz? A resposta vem. Sempre que você faz uma pergunta para o teu cérebro, para si mesmo, né? A resposta vem. E você pode calar essa voz destrutiva dentro de si. Você pode fazer afirmações positivas e toda vez que essa voz falar com você, ela vem aqui e fica falando, falando, falando. Você cancela ela. Fala: essa voz dentro da minha mente está cancelada, cancelada, cancelada. E se essa voz falou para você que você não é capaz, você fala: eu sou capaz. Eu sou forte, eu sou determinado, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Cancelando essa frase, você diz isso em seguida, tá? Depois que você cancelou, daqui um tempinho, talvez daqui a alguns minutos, a voz vem de novo. E ela vem ali no teu ouvido e fica falando, fica buzinando ali, né? Como aquele diabinho do cérebro que fica dizendo várias coisas negativas. Ah, mas isso é muito arriscado. Ah, mas fulano de tal perdeu tanto dinheiro fazendo isso. Ah, mas isso é perigoso. É melhor não fazer, porque você está numa zona de conforto que é muito melhor ficar aqui. Aí você manda essa vozinha calar a boca, porque quem manda é você na sua vida, e cancela ela. Você está cancelada, cancelada, cancelada. E aí sim, você então vem com um pensamento construtivo. Ok, tal pessoa não fez da maneira correta, por isso que ele não obteve êxito. Eu vou fazer da maneira correta. Eu vou arriscar tudo porque eu sei que vai dar certo. Aquela confiança, aquela satisfação. E se não der certo, tudo bem, eu aprendi. Sabe o soltar? É muito importante o soltar para o progresso. Então aquela coisa que você, tudo bem, se perder, ok, não tem problema. Uma vez eu atendi um paciente, né, que ele veio porque ele tem essa falta de coragem para arriscar na vida, né. Então eu cheguei para ele, né, e falei assim: bom, você tem interesse, né, em investir na bolsa de valores, né, que era esse o interesse dele, mas ele tem medo. Ele não tem coragem, sabe? Porque é uma coisa arriscada. Aí eu cheguei pra ele, ok, quanto você tem pra investir na Bolsa de Valores? Ah, eu tenho 200 mil reais. Ok. Só que você tá com receio. Então você é daqueles que você, ao invés de investir em algo que vai render um valor bom, você vai investir em algo que vai render 1/3 daquilo, porque é mais seguro, é isso? Sim. E eu não gostaria de ser assim, eu gostaria de ser mais ousado, ter mais atitude, acreditar mais, né? Então eu falei o seguinte para ele: vamos fazer o seguinte, então você não está disposto a perder nada. Não posso perder, porque tudo que eu juntei na minha vida é esse valor, então eu não quero perder esse valor. Ok. Se você tivesse um valor que você pudesse perder, qual valor seria esse? Aí ele falou assim: uns R$1.000. R$1.000, se eu pegasse esse valor assim e me desapegasse do valor, tipo assim, eu vou investir R$1.000 num investimento de alto risco, tá? Se eu perder esses R$1.000, eu não vou sofrer tanto, porque não é um valor 200 mil, é um valor de R$1.000. Ok, eu não vou sofrer. Então eu falei para ele o seguinte: então você faz o seguinte, você pega esses R$1.000, aplica neste que você gostaria de aplicar, mas não tem coragem, né? Aplica lá e diz: eu estou aplicando esses R$1.000 num investimento ali, né? No caso, que é de risco. E se eu perder, tá tudo bem. Não tem problema. Certo? E você solta.
Quando você investe aquele valor de R$1.000, tá? Naquele que é de risco, e os outros 200 mil que você tinha, você coloca num seguro, né? Numa coisa que vai render e que você não vai perder nada. É seguro, rende pouquinho, mas é seguro. Pelo menos está rendendo um pouquinho ali, né? Então eu falei, agora esquece esse valor de R$1.000 ali, esse investimento. Deixa parado lá uns 6 meses. Depois de 6 meses, você vai lá, dá uma olhadinha como tá aquilo, tá? De repente, você ganhou ali 200%, não sei. Tem, né, investimentos na Bolsa de Valores, por exemplo, que chegaram a render isso. E você vai lá e olha, em vez de 1.000, digamos que você tem lá R$1.500, certo? Ou seja, aquele investimento que você disse que poderia perder, ele rendeu muito nesses 6 meses. Ok. Então você pega agora esses 1.500 e aplica novamente em algo de risco, porque é os R$1.000 só, certo? Se ele rendeu ou não, esquece, desapega, tá? Você vai pegar, é um exercício que se faz, né? Você vai pegar esses 1.500 e vai aplicar de novo naquele investimento de risco. Você vai esquecer. Esquece lá durante 6 meses e depois você volta para dar uma olhadinha. De repente, de 1.500 você tem lá agora R$2.100. E a mesma coisa você vai fazendo. Você vai investindo aqueles R$2.100 de novo naquele investimento de alto risco que se você pudesse, você arriscaria, coloca lá e solta. Quando você solta isso e diz assim para si mesmo, se eu perder não tem problema, porque o meu investimento foi só R$1.000. Então, você dá aquele investimento as forças necessárias que ele precisa para render. É assim que as pessoas prósperas fazem. Elas não ficam apegadas a perder nada. Elas ficam apegadas no lucro, na possibilidade de lucro. E se perder, tudo bem. Porque elas são ricas. Elas sabem que se perder ali R$50.000 não vai fazer diferença na fortuna delas. Só que como você, digamos assim, não tem muito o que arriscar, começa arriscando um pouquinho. E aquele 2.000 daqui uns anos vai estar lá 5.000, 10.000, 20.000, talvez até mais, porque depende muito, né, do que você está fazendo, da empresa que você está investindo, né, da valorização que essa empresa tem, da moeda digital, talvez, não sei. Tudo isso é uma questão de você começar, né, a movimentar essas atitudes, esse soltar na tua vida, que só funciona na nossa vida a prosperidade quando a gente solta. Se você quer pagar uma dívida, solta essa dívida. Foca no dinheiro que você quer, no valor, foca no trabalho que você vai fazer, nos ativos que você vai investir para conseguir ter aquele valor e solta a dívida. Quando você vê, ela está quitada. Agora, se você está focado na dívida, você está fadado a fazer com que essa dívida ela permaneça por muito tempo na tua vida. E talvez até aumente, porque você vai fazer mais dívidas para pagar aquela dívida, né? Então a gente precisa muito entender o que se passa aqui dentro da mente para entender o que está se passando na nossa vida. Tudo que nós temos na nossa vida hoje é reflexo da nossa mente. Nós somos os responsáveis pelas coisas que acontecem na nossa vida. Se responsabilize pela tua prosperidade. Se responsabilize pelos teus fracassos, pelos teus erros, pelas tuas faltas de atitude, pela tua incapacidade. Só depois que você se responsabiliza por tudo isso é que a tua vida muda. Enquanto isso não muda. Primeiro vem a identificação. Primeiro vem aquela coisa de você dizer, ok, a vida é minha, eu sei que eu sou culpada, eu sei que eu atraí, e depois vem a solução. Enquanto você fica achando que o governo é culpado, que o chefe, que o meu pai não me deu estudo, porque eu não tive condição de fazer uma faculdade, enquanto você terceirizar a culpa das coisas que acontecem na tua vida, nada vai mudar. Então as rédeas da nossa vida são importantes para que você possa, né, fazer a mudança na vida. Se vocês gostaram desse vídeo falando de propósito de vida, né, de como identificar esse propósito de vida, eu tenho muito mais a ensinar para vocês, porque é através de um propósito que a prosperidade se faz presente na nossa vida.
Tá? Eu vou ter logo um lançamento chamado Meta Poder, que é aquele controle mental que você tanto necessita, que faz aquela limpeza, né, aquele reset ancestral das vivências dos nossos ancestrais que estão incutidas na nossa mente, que vem através do nosso DNA, que vem através dos emaranhamentos, né, familiares que os nossos pais, avós, bisavós e ancestrais viveram. Eles vêm para nós de uma maneira que a gente não consegue muito sair dessa, né, dessa coisa de voltar a ser o mesmo, mais do mesmo, né? E se repete de geração após geração. E se você tem filhos, se repete com seus filhos também, porque você não corta esses emaranhamentos. Então esse curso que eu vou fazer de Meta Poder é exatamente para você ter esse controle da mente, identificando todas essas crenças e modificando as crenças para fortalecedoras, que te impulsionam e que te fazem ver esse propósito, esse norte nítido que te faz feliz e que te faz prosperar, que te faz vibrar na abundância e faz a tua vida ser melhor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa ali o like, compartilha, deixa o coraçãozinho ali no Instagram, tá, pessoal? E compartilha essa live com quem vocês acharem que precisa ouvir um pouquinho sobre o propósito, sobre aquela coisa de estar patinando na vida e não sair do lugar, tá? Se inscrevam no meu canal, aqui Sandra Parma _oficial no Instagram. E só me procurar lá no YouTube, é Sandra Parma, ok? Um abraço a todos vocês, tenham uma ótima noite e até breve!